Meus queridos, nesta noite nós vamos pensar um pouquinho sobre os efeitos da cruz. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. No momento de celebração da ceia, nós sempre nos lembramos do sacrifício de Cristo, lembramos daquela cena da crucificação. Lembramos de Jesus ali, um homem à sua direita, um outro à sua esquerda. Lembramos de algumas expressões que foram ditas ali, o Senhor Jesus, por exemplo, dizendo, está consumado. Lembramos que os seus fugiram naquele momento. Aqueles homens que haviam andado com Jesus, eles fugiram, estavam com medo, estavam atemorizados, assustados demais, preocupados com a sua própria vida, com a sua integridade. Lembramos que apenas um deles, João, permaneceu ali. Lembramos que o guarda deu azeite para Jesus. O guarda também furou o lado. Lembramos que os pregos transpassaram as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Temos aqui, nessa hora, deixa eu aproveitar, mostrar para você. Essa é uma representação muito próxima do fiel. Você consegue imaginar isso? Em você? E você pendurado, precisava ser forte, grande, para segurar o peso de um homem adulto. Lá estava Jesus sofrendo. Lembramos que uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça. Podemos aproveitar aqui a decoração também. Você consegue imaginar? Na sua cabeça. Vou deixar aqui, para que nós possamos visualizar. Para se perguntar, quais são os efeitos da crucificação de Jesus na sua vida? O que eu quero dizer com isso não é o que Jesus estava fazendo só pela humanidade. Não só quais são as verdades que a palavra de Deus nos apresenta como consequências da crucificação. As consequências de Jesus ter ido para a cruz e ter vencido a cruz. Não ter permanecido na morte, mas ter vencido a morte. Que consequências isso traz? A palavra de Deus nos traz algumas delas que nós vamos ler, vamos estudar, vamos conhecer. Mas a pergunta que é mais profunda que eu quero fazer para mim e para você é: o que seria diferente no nosso dia a dia se Jesus não tivesse morrido? Se essa história não existisse nas nossas vidas, será que nós não estaríamos vivendo o nosso dia a dia, aquilo que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Será que eu não estaria vivendo exatamente da mesma forma? Apenas cumprindo as minhas responsabilidades? Será que muitos de nós que estamos aqui diante da palavra de Deus, não estou falando de pessoas que não ouviram falar, nem pessoas que não se interessaram por aquilo que estavam ouvindo, estou falando de nós. Pessoas que servem a Deus, pessoas que dizem ser cristãs. E o que eu estou fazendo, meus queridos, é me colocando em xeque. E me perguntando que diferença faz tudo isso na minha vida, na prática, de verdade, no dia a dia. O que seria diferente? O que eu só sou porque Jesus morreu e ressuscitou?
O que que eu só faço porque Jesus morreu e ressuscitou? No que eu consigo ser diferente daquelas outras pessoas que ainda não conseguiram ouvir ou ainda não se renderam a esta grande e maravilhosa mensagem? Essa é a pergunta que está ecoando no meu coração e que eu gostaria que ecoasse no seu coração. E também é a pergunta que eu gostaria que nós pudéssemos responder na presença do nosso Deus. Que diferença você tem permitido que a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus façam no seu viver diário? Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Quero convidar você para abrir lá em Efésios, capítulo 1. Mas não se esqueça dessa pergunta: quais são as diferenças que existem na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós? Efésios, capítulo 1, apenas o verso número 7. A palavra de Deus diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E se eu continuasse, o versículo 8 ainda continuei dizendo: a qual ele derramou por nós, sobre todos nós. Muito bem, verso número 7, ele diz: a redenção que nós temos por meio de seu sangue. Então essa é uma grande verdade que a palavra de Deus nos apresenta. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, por causa do sangue de Jesus derramado, porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o sangue de Jesus, ele é derramado para lavar os nossos pecados. Ele redime, nós encontramos então redenção dos nossos pecados. Mas a pergunta é, ali no dia a dia, que diferença isso faz para mim? No meu coração, na minha forma de viver, nas minhas convicções, nas minhas certezas. Por exemplo, quando lá no nosso local de trabalho, eu e os meus colegas, quando estivermos enfrentando um mesmo problema, uma mesma dificuldade, qual é a diferença que existe entre a forma como eu lido com aquela circunstância e a forma que outras pessoas ao meu redor vão lidar? Que segurança a mais eu consigo ter? Que certezas existem bem fortes no meu coração que outros não conseguem ter? Essas são as diferenças que precisam acontecer nos nossos corações e precisam existir para que no dia a dia eu consiga viver de forma diferente, para que eu consiga sorrir mesmo no meio das dificuldades. Por quê? Por exemplo, eu consigo dizer, mas a minha vida e a minha esperança não está aqui. Não é nisso que é terreno. Não é nisso que tem começo, meio e fim em algum momento. Eu fui redimido e a remissão dos pecados faz diferença porque eu consigo viver de forma leve, viver de forma tranquila. Eu consigo saber que os maiores problemas da minha vida, que eram o pecado, que me afasta de Deus, que era a morte, que é consequência do pecado, esses que são os grandes e maiores problemas, esses já foram vencidos. Esses já não me atingem mais. Então, qualquer problema que esteja acontecendo no nosso dia a dia é apenas o problema para o nosso dia a dia. Mas não afeta o nosso futuro. E isso, então, deve nos fazer sorrir, deve nos fazer viver com tranquilidade. A morte de Cristo foi o sacrifício perfeito que foi pago lá na cruz, o preço total pelos nossos pecados. E isso nos oferece uma possibilidade de vida.
O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então essa vida em abundância precisa surgir, ela precisa aparecer lá no meu dia a dia. Se essa vida em abundância for apenas para o futuro, eu vou passar então todos os meus dias vivendo como se a esperança não existisse, como se a alegria não existisse, e é tão pouco se for só isso. Um outro texto que eu quero convidar você para acompanhar também vai nos falar de uma outra consequência da morte e da ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 5, o verso número 1, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto está falando de justificação. Justificação é a verdade bíblica que a palavra de Deus me apresenta como consequência, mais uma delas, consequência da morte e da ressurreição de Jesus. Estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Mas o mesmo texto, ele diz assim: temos paz. E o texto está dizendo: temos paz com Deus. Mas não vai adiantar muito ter paz com Deus e não conseguir ter essa mesma paz no meio das circunstâncias das nossas vidas. Por isso, é necessário que as pessoas que estão à nossa volta consigam enxergar um coração em paz, em mim, em você, em cada um de nós. No meio das tormentas, no meio das dificuldades, os nossos corações em paz. Porque, em primeiro lugar, estamos em paz com Deus. E estando em paz com Deus, esse Deus nos inspira a viver com essa mesma paz, a tranquilidade, a leveza. Não temos mais do que fugir, não temos mais o que temer. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, talvez ainda estaríamos nos perguntando o que deu errado. Mas Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, já não existe mais condenação sobre os nossos ombros, não somos mais condenados pelo pecado. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós ainda estaríamos sendo cobrados por Deus, ainda estaríamos sendo julgados e estaríamos sendo condenados por causa dos nossos pecados. Mas aonde está a nossa paz? Aonde está a paz que nos leva a sorrir? Onde está a tranquilidade daqueles que foram justificados? Justificados, pois, pela fé, nós agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E que diferença isso tem feito ali no nosso dia a dia? O que eu quero dizer, meus queridos, é que nós não podemos viver uma vida sobrenatural com cara de vida natural. A vida sobrenatural, ela tem aparência de vida sobrenatural. E a vida natural, ela aparece ou aparenta simplesmente como uma vida natural. Natural é eu ter medo daquilo que me assusta. Natural é eu me apavorar em alguns momentos. Natural é eu querer fugir de determinadas circunstâncias. Mas sobrenatural é naqueles momentos em que eu poderia fugir, ter medo, me esconder ou me acovardar, eu consegui fechar os meus olhos e agradecer a Deus por aquilo que eu estou vivendo. Eu consigo colocar em primeiro lugar o fato de que eu já estou justificado e Deus já não me acusa mais. E qualquer coisa que esteja me acusando, eu posso enfrentar. E eu posso enfrentar com tranquilidade, de novo, com muita leveza. João 3,16, você não precisa abrir. Nós podemos falar todos juntos. O que diz lá? Juntos? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da vida eterna, ela já tem nos alcançado. Jesus morreu, ressuscitou e eu tenho vida eterna. Mas a vida que o Senhor Deus nos oferece, ela já é agora, ela já começou. E então eu posso agora entender que a vida eterna, para mim, ela já começou. A minha vida não acaba. Tenta pensar nisso que eu vou dizer. Nós não perdemos a vida aqui terrenamente para depois ganhar uma outra vida eterna. Vida já é eterna para mim e para você. E eu não sei se você tem vivido desta forma. Eu não sei se você tem essa certeza. Eu não sei se você tem a coragem de dizer para as pessoas: olha, eu não tenho medo da morte porque eu vou viver eternamente. E aí as pessoas vão se assustar, mas como assim? E aí você vai ter a chance de explicar. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é isso que o Senhor Jesus nos diz? A vida que não acaba, nós recebemos do Pai, vida eterna. Então, nós não precisamos viver algum dos nossos dias como se fosse o último. Talvez quando estamos doentes, nós experimentamos isso, passamos a viver alguns dias como se fossem os últimos. Começamos a considerar, talvez estão no final os meus dias. Talvez quando nós alcançamos já bastante idade, nós começamos também a vivenciar essa ideia, os meus dias estão no final. E eu queria tirar essa ideia da nossa mente. Porque a palavra de Deus nos fala sobre vida eterna. Você vai, sim, morrer só fisicamente. Mas aquilo que nós realmente somos, tudo que existe aqui dentro deste corpo físico, já é eterno. O seu espírito não morre mais. Alguns vão morrer. E alguns serão eternos. Quais desses você é? Em que grupo você se encaixa? Então, você consegue ter certeza dessa promessa de vida eterna? Então, você consegue ter certeza da vitória sobre a morte? 1 Coríntios capítulo 15, o verso 55, faz aquela pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não existe vitória da morte sobre aqueles que já se identificaram com Cristo, porque Jesus passou pela cruz, venceu a morte, e isso precisa fazer diferença nas nossas vidas. Eu estou dizendo da forma como a gente vive. A forma como a gente olha para a vida, a forma como a gente olha para as circunstâncias, a forma como nós olhamos uns para os outros, a forma como nós esperamos, por exemplo, ter alegrias nas nossas vidas. De onde vêm as nossas alegrias? Algumas pessoas estão tristes, quase que constantemente, porque as tais alegrias que elas esperam, talvez são alegrias que estão baseadas apenas nesta vida aqui. Enquanto isso, o Senhor Deus tem grandes, maravilhosas e eternas alegrias para cada um de nós. A vitória sobre a morte me faz entender que eu não sou só um ser que passa pela história. Eu sou alguém que foi amado por Deus. Eu sou alguém que está sendo preservado por Deus para a eternidade, junto com Ele.
Essas são as grandes verdades que a palavra de Deus nos apresenta, mas que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo colocar em prática, viver de acordo, viver de uma forma que a sua vida, que o seu coração possa se alegrar e sair pela vida levemente, olhando para todas as circunstâncias e entendendo, essas coisas vão passar e eu vou continuar, e eu vou na presença do meu Deus. Eu vou na direção do meu Deus, eu vou na direção daquilo que é eterno. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos a vitória sobre a morte e, sem vitória, nós seríamos fracassados. A morte nos fracassaria, nos derrotaria, ia nos deixar sem saída, sem recurso. Mas não, por causa disso, algumas pessoas conseguiram entender, eu não preciso temer a morte. E eu não vou temer a morte em momento algum. 2 Coríntios 5, verso 17. Um outro texto que eu quero ler com você. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo é novo. Novidade de vida. Vida diferente, não a mesma vida. Você já parou para perceber que tem algumas pessoas que ainda estão presas nas mesmas coisas, na mesma forma de vida lá de trás? Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eu descobri isso, eu me identifiquei com Ele, mas a vida não se tornou diferente, a vida não se tornou nova. Eu ainda estou muitas vezes preso em coisas lá de trás, coisas lá do passado, que eu já não preciso mais. Eu sou parte da nova criação de Deus e essa não tem fim. E é por isso que eu disse que nós somos eternos. Se Deus comigo, com você, com cada um de nós, Ele já está começando uma nova criação. Ele já está colocando em prática aquilo que é o objetivo dele por toda a eternidade. Então não faz sentido nós ainda ficarmos presos em algumas coisas lá atrás do passado. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria renovação, não haveria transformação. Nós vamos nos renovando de fé em fé, a palavra de Deus diz isso. Cada dia precisa ser um dia novo. Deixe as coisas lá de trás passarem. Permita a Deus mostrar a você uma novidade de vida. Cada dia, com as esperanças sendo renovadas. A palavra de Deus também nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas elas são renovadas diariamente. Cada manhã, todos os dias, o Senhor está nos dando de novo e de novo tudo aquilo que nós precisamos. Não teríamos expectativa de uma vida diferente. Não teríamos como adentrar uma nova vida agora se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Nós somos renovados pelo poder da transformação de Jesus lá na ressurreição. Isso nos faz capazes de deixar para trás velhos sentimentos, velhos problemas, também velhos caminhos. O caminho que eu estou trilhando hoje, ele precisa ser o novo caminho, o caminho que vai até a eternidade. Atos, capítulo 1, verso número 11, um outro texto que eu quero compartilhar. Atos 1, 11 diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram
subir. Por que vocês estão olhando para os céus? Se Jesus não tivesse morrido, ressuscitado, não teríamos esperança da volta de Jesus. Estaríamos como aqueles homens pensando como seria bom se Jesus estivesse aqui, sem conseguir entender que Ele está entre nós. É diante dele que nós estamos, Ele nos deixou o seu Espírito. Nós estamos na presença de Deus, nós não ficamos sozinhos, não ficamos separados, não ficamos órfãos. Deus continua conosco. Jesus, o Deus Emanuel, que era o Deus junto conosco, Ele continua presente entre nós. A volta de Jesus nos garante que esta vida, ela continua, tem novos passos, novos capítulos. Não é chega um ponto e acaba tudo. Não. Jesus Cristo disse: vou preparar lugar. O meu lugar, o seu lugar está sendo preparado no céu, onde nós vamos estar com Deus durante toda a eternidade. Mas, queridos, infelizmente, muitas pessoas ainda estão vivendo como se Jesus não tivesse morrido, ou como se ele tivesse morrido e ficado preso na morte. Jesus está vivo. Vivo nos nossos corações. Jesus vive e reina sobre cada um de nós. Jesus está comigo, está com você. Se ele não tivesse morrido e ressuscitado, tudo seria triste, tudo seria escuro. Mas existem pessoas que ainda vivem essa mesma vida de tristeza. E eu queria dizer para nós que Deus tem algo tão grandioso para que nós possamos experimentar. Está à nossa disposição. Está à disposição de cada um de nós. E eu queria desafiar você nesse momento a pedir a Deus como você gostaria que essa vida nova se manifestasse na sua vida ao longo dessa próxima semana? De que forma você gostaria de enfrentar os próximos dias? Eu não sei das suas necessidades, eu não sei aquilo que você vai ter que passar, talvez algumas das coisas nem mesmo nós sabemos de nós. Mas talvez existem alguns grandes desafios que nós já conhecemos. Talvez existem algumas coisas que nós sabemos que vamos precisar encarar, vamos precisar enfrentar, gostaríamos de fugir. Mas se Jesus morreu e ressuscitou e nós sabemos disso, e nós vivemos com essa certeza, nós não precisamos fugir. Fugir já não é mais algo que precisa ser parte da minha vida. Eu não preciso temer. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e dizer ao Senhor do que é que você precisa. Do que é que você sente falta ali no seu dia a dia. Jesus já morreu para conceder aquilo que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade do seu coração, mas eu queria dizer para você que o Senhor Jesus tem. Aquilo que você precisa já está garantido. O Senhor Jesus já providenciou, Ele já operou, já está tudo pronto. E talvez nós ainda estamos olhando para o horizonte e tentando tirar de lá alguma esperança. Tirar de lá um fiozinho de certeza, quando na verdade nós podemos ter toda a esperança, toda a certeza. A morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais para a fé cristã, mas são fundamentais para transformar a forma como os cristãos vivem o seu dia a dia. O meu dia a dia, o seu dia a dia, estão sendo agora desafiados a se conformarem com aquilo que o Senhor Jesus já fez. Cada um dos tópicos que nós citamos hoje destaca um pouco dos efeitos da crucificação e da vitória sobre a cruz, a ressurreição. Mas, infelizmente, estes mesmos efeitos muitas vezes não estão presentes nas nossas vidas.
E eu quero convidar você a dizer: Deus, eu quero viver uma vida sobrenatural. Eu quero viver como quem não morre mesmo. Eu quero viver como quem não teme absolutamente nada. Eu quero viver com certeza, com clareza, com firmeza, com abundância. Eu reconheço que o Senhor já morreu, já venceu a morte para me dar todas essas coisas. Redenção, justificação, vida eterna, vitória sobre a morte, nova esperança, nova criatura, um grande e glorioso futuro. Tudo isso é o que nós queremos te pedir, ó Deus. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor coloque a certeza de tudo isso nos nossos corações agora. E queremos te pedir, ó Deus, que nós sejamos capazes de viver de forma diferente. Ó Deus, que possa existir um sorriso nos nossos lábios, porque Jesus Cristo está vivo. E isso faz diferença no nosso viver diário. Que possa existir, ó Deus, uma paz em nossos corações, porque Jesus Cristo está vivo e isso faz diferença em nosso viver diário. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a permitir que Jesus Cristo faça a diferença no nosso viver dia após dia. Essa é, ó Deus, a nossa oração que fazemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Amém. Em termos espirituais, todas essas verdades, elas já são verdades. E são verdades incontestáveis. Mas em termos práticos, muitas vezes elas são apenas meias verdades nas nossas vidas. Em termos teológicos, a realidade da redenção, da justificação, da vida eterna que é promessa para cada um de nós, a vitória sobre a morte, em termos teológicos, verdades incontestáveis. Mas muitas vezes não são verdades vividas com sorriso, com alegria, com esperança por cada um de nós. E que Deus possa nos mostrar que quando sairmos daqui nesta noite, é para sairmos com alegria, com esperança, com certeza bem firme nos nossos corações.